Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marília, do Departamento de Química do Cefet-MG. Hoje nós vamos resolver juntos uma questão sobre propriedades coligativas. Eu já resolvi, há umas semanas atrás, uma questão que tratava do processo de osmose. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, pode voltar e assistir o vídeo novamente. Vamos à questão? Essa é uma questão que caiu na primeira edição do Enem, em 1998. Ela relaciona dois conceitos importantes quando a gente está falando das propriedades coligativas. Fala da pressão de vapor e fala do conceito de ebulição. Então vamos ver. Ele começa apresentando uma tabela e um gráfico. A tabela registra a pressão atmosférica em diferentes altitudes e o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura. Nós vamos ampliar essa tabela e esse gráfico quando formos discuti-los. Depois o problema diz o seguinte: um líquido num frasco aberto entra em ebulição a partir do momento em que sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Assinale a opção correta, considerando a tabela, o gráfico e os dados apresentados sobre as seguintes cidades. Então temos Natal, no Rio Grande do Norte, que está a nível do mar, Campos do Jordão, em São Paulo, que está a uma altitude de 1.628 metros, e Pico da Neblina, em Roraima, numa altitude de 3.014 metros. E o problema pede: a temperatura de ebulição será 5 alternativas: maior em Campos do Jordão, menor em Natal, menor no Pico da Neblina, igual em Campos do Jordão e Natal, ou não dependerá da altitude. Antes de começarmos a resolução, eu queria mostrar para vocês essa tirinha do Bidu, do Maurício de Souza. Vemos que o Bidu está observando o comportamento da água. No primeiro quadrinho, Bidu vê a água no estado sólido, um bloco de gelo, se derreter, ou se fundir, ou se liquefazer, para em seguida vaporizar ou evaporar, se transformando em vapor. Temos então a água no estado gasoso. O vapor de água então forma nuvens e, na sequência, o vapor de água se condensa, precipitando na forma de chuva, água líquida. Ao final, Bidu encontra a água numa poça, que lhe diz: entendeu agora o meu problema de tripla personalidade? Qual é então a tripla personalidade da água? São os três estados físicos em que ela pode se apresentar. Aqui na tirinha do Bidu: sólido, vapor ou líquido. Nós podemos ver esses três estados da água, sólido, líquido e vapor, num diagrama de fases, que é esse gráfico que representa as fases da matéria, nesse caso a água, em função da pressão e da temperatura. Podemos, por exemplo, observar a partir do diagrama de fases que há uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, que equivale a uma atmosfera, a uma temperatura ambiente de, digamos, 20 graus Celsius, a água se encontra no estado líquido. A água líquida se tornará vapor a uma temperatura de 100 graus Celsius. Esse é o ponto de ebulição da água. Vemos também que para essa mesma pressão, temos a temperatura de 0 graus Celsius, o ponto de congelamento da água, em que a água líquida se torna sólida e quando temos a formação do gelo. Nós veremos que esse braço direito do diagrama de fases, que eu estou destacando aqui, corresponde exatamente ao gráfico exibido pelo nosso problema.
Bom, pessoal, todo líquido puro apresenta determinadas propriedades que o caracterizam, como, por exemplo, a pressão de vapor, o ponto de ebulição e o ponto de congelamento. Nós vamos explorar agora alguns desses conceitos. O primeiro deles, que é inclusive citado no texto, é a pressão de vapor. Pressão de vapor é a pressão exercida por um vapor quando este está em equilíbrio dinâmico com o líquido que lhe deu origem. Então, temos aqui uma equação que representa a transformação física sofrida pela água durante a vaporização ou durante a condensação. Temos a água líquida, que vaporiza para se transformar em vapor de água, e também a situação inversa, em que o vapor de água se condensa, transformando-se em água líquida. O equilíbrio termodinâmico entre essas duas fases se dá quando a quantidade de líquido que vaporiza é a mesma que se condensa. Pois bem, é exatamente nesse ponto que temos a chamada pressão máxima de vapor da água. O segundo conceito que veremos é o de ebulição. Mas antes precisamos esclarecer as diferenças entre as diferentes formas de vaporização de um líquido. Nesta equação, temos a mudança de estado ou transformação física da água, quando ela passa de líquido para vapor. Essa é a vaporização, e ela pode se dar de duas formas. Por evaporação, que é uma vaporização lenta, que ocorre somente na superfície do líquido, e é o caso, por exemplo, da evaporação de uma poça de água em um dia ensolarado. Ou por ebulição, que é uma vaporização turbulenta com a formação de bolhas em todo o interior do líquido, e é o que observamos, por exemplo, quando colocamos água em uma panela para ferver no fogão. De acordo com o próprio problema, um líquido entra em ebulição a partir do momento em que a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. De forma macroscópica, o que vemos ao colocar água em um becker e aquecê-lo sobre uma chama é que, ao alcançar o ponto de ebulição, muitas bolhas de vapor se formam no interior do líquido, expandem, sobem e rompem na superfície. Mas se pudéssemos nos aproximar e observar o que ocorre em cada uma dessas bolhas, veríamos que existem pressões externas e internas atuando sobre elas. Externamente, temos a pressão atmosférica, que atua sobre tudo que está sob a atmosfera terrestre, e temos também a pressão da coluna de água líquida, que está sobre a bolha, mas que pode ser considerada desprezível, levando-se em conta a pressão atmosférica, que é muito maior que a pressão da camada de água. Já internamente, as bolhas, nós temos a pressão exercida pelo vapor de água. Então, para que a ebulição aconteça, a pressão do vapor, que nós vamos chamar de PV, existente no interior de cada bolha, deve ser igual ou superior à pressão externa, que nós vamos considerar aqui como sendo a pressão atmosférica, PATM. Nós já temos, então, informações suficientes para resolver o problema. Nós temos como dados uma tabela que relaciona a altitude em quilômetros com a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio, e temos um gráfico que relaciona a pressão de vapor de água em milímetros de mercúrio com a temperatura em graus Celsius. O que eu vou fazer vai ser pegar as informações a respeito de cada uma das cidades, em relação à altitude, determinar qual é a pressão atmosférica em cada um desses lugares, tá? Então, vamos lá. Nós temos que a cidade de Natal está a nível do mar, ou seja, 0 quilômetros de altitude, Então, ela tem uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. A cidade de Campos do Jordão
está a uma altitude de 1,628 quilômetros. Então, ela vai ter uma pressão atmosférica que vai ser algo aí entre 480 e 600 milímetros de mercúrio. Eu fiz uma interpolação aqui com esses dados e encontrei uma pressão atmosférica de aproximadamente 550 milímetros de mercúrio, tá? E, finalmente, para o pico da neblina, que está localizado a uma altitude de 3,014 km, nós teremos uma pressão atmosférica, algum valor entre 300 e 480 milímetros de mercúrio. E para esse ponto, então, nós temos uma pressão de aproximadamente 390 milímetros de mercúrio. O que nós vimos aqui anteriormente é que a temperatura de ebulição se dá quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Então, o que eu preciso fazer aqui é correlacionar os dados de pressão atmosférica que eu encontrei, né, a partir da tabela, com o gráfico que me dá a pressão de vapor da água. Então, simplesmente o que eu vou fazer vai ser plotar esses valores aqui para cada cidade e observar qual vai ser a temperatura de ebulição da água em cada um desses pontos. Então, vamos começar com Natal, tá? Numa pressão de 760 milímetros de mercúrio, eu tenho uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Para a cidade de Campos de Jordão, que eu estou aqui representando em verde, há uma pressão atmosférica de aproximadamente 550 milímetros de mercúrio, né? Nós vamos ter uma temperatura de ebulição de aproximadamente 90 graus Celsius. E para o pico da neblina, que está aqui representado de azul, a uma pressão de 390 milímetros de mercúrio, eu tenho uma temperatura de ebulição de aproximadamente 80 graus. Então, dentre as opções que eu tenho aqui no problema, das alternativas de A a E, a única que é verdadeira é a temperatura de ebulição será menor no pico da neblina. Resposta, letra C. Vamos aproveitar então para falar das propriedades coligativas que estão relacionadas ao conceito da pressão de vapor. Nós vamos falar de tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia. Lembrando que a osmoscopia já foi vista num vídeo anterior. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode voltar lá e assistir. Nós já vimos, então, que existem algumas propriedades dos líquidos puros que os caracterizam, como a pressão de vapor, o ponto de ebulição e o ponto de congelamento. Quando um soluto não volátil é dissolvido no líquido puro, ou seja, quando a gente tem uma solução feita de um soluto não volátil e de um líquido, que é o solvente, essas propriedades se modificam. Então, as propriedades coligativas são as propriedades do solvente que se modificam na presença de um soluto não volátil. E quais são os principais efeitos coligativos? O primeiro deles é o efeito tonoscópico, estudado pela tonoscopia. É a diminuição da pressão de vapor do líquido na solução em relação à pressão de vapor do líquido puro. O segundo é o efeito ebulioscópico, estudado pela ebulioscopia, que diz do aumento do ponto de ebulição do líquido na solução em relação ao ponto de ebulição do líquido puro. E por fim, nós temos a crioscopia, que nos dá o efeito crioscópico, que diz respeito à diminuição do ponto de congelamento do líquido na solução em relação ao ponto de congelamento do líquido puro. Nós vamos começar falando sobre a tonoscopia, porque é a partir dela que derivam todas as outras propriedades coligativas. Se adicionarmos um soluto não volátil e miscível à água, formando uma solução aquosa diluída, veremos que a pressão de vapor da água na solução será menor que a pressão de vapor da água pura. Então, vamos imaginar um recipiente contendo água pura, ao qual eu adiciono o cloreto de sódio, sal de cozinha, formando então uma solução de água mais sal. A pressão de vapor nessa solução será necessariamente menor do que a pressão de vapor do líquido puro inicial. Isso acontece porque as partículas de soluto vão bloquear ou atrapalhar o escape das moléculas de água do sistema, diminuindo o número de moléculas que vão vaporizar num determinado intervalo de tempo.
e, portanto, diminuindo a pressão de vapor de água no recipiente. De forma gráfica, se relacionarmos os diagramas de fases da água pura e dessa solução formada com água mais sal, veremos um deslocamento das curvas que determinam tanto o ponto de ebulição como o ponto de congelamento. E esse deslocamento é devido à diminuição da pressão de vapor de uma solução em relação ao líquido puro. Esse primeiro efeito é o efeito tonoscópico. Como consequência, nós temos que a temperatura de ebulição para a solução a uma mesma pressão será maior que a do líquido puro. Esse é o efeito ebulioscópico. E, por fim, a temperatura de congelamento para a solução a uma mesma pressão será menor que a do líquido puro. E esse é o efeito crioscópico. Assim, fica fácil visualizar e entender os três efeitos quando comparamos um líquido puro a uma solução desse mesmo líquido com um soluto não volátil. A primeira, então, tonoscopia, é a diminuição da pressão de vapor. Segundo, a ebulioscopia é o aumento do ponto de ebulição. E a terceira, crioscopia, é a diminuição do ponto de congelamento. E agora, sabendo disso, eu espero que você já possa me responder. Por que a água em ebulição numa panela para de ferver quando se joga sal ou açúcar sobre ela? Por que a água do mar permanece líquida mesmo quando a temperatura ambiente está abaixo de zero? E é possível impedir que a água do radiador de automóveis evapore com o aquecimento do carro ou congele em lugares muito frios? Tudo isso pode ser respondido pelo estudo das propriedades coligativas. E eu quero ver se você entendeu direitinho. Então, escreve aqui para mim na caixa dos comentários a resposta para essas três perguntas, ok? Quero ver. E por hoje é só, pessoal. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode escrever na caixa dos comentários aqui embaixo que eu vou responder para vocês. Espero revê-los no próximo vídeo. Bons estudos e até logo!